Bom, gente, a primeira live das meninas, eu fui obrigada a aprender a fazer live quando eu resolvi contar a minha história, né, com o Vitor aí, meus 25 anos que eu contei em longos episódios, foi divertidíssimo. Eu acho que assim, a gente curtiu mais do que os espectadores, na verdade. Foi super Quantos divertido. episódios foram no total, você Nossa, eu lembra? preciso organizar. Eu vou organizar melhor isso daí, porque a gente fez bastante, foi bastante. Eu vou, porque assim, a gente corre muito, né? Então agora nas férias eu vou organizar as capinhas, tudo de novo, tudo bonitinho, vou numerar e tal. Bom, então eu acho que a gente já pode começar. Vocês me ajudam aí a olhar se alguém está perdido tentando achar a gente. Então, na verdade, eu que vou contar aqui para vocês, já tem os comentários aqui, ó. Cheguei, a Graziela, a Cecília já está aí também, a Miriam, a Ana Maria, ai, as nossas companheiras de aula. Então, assim, gente, eu vou contar, vou começar. Agora começou. É, a Esther Bufa, a Carla Pavão, minhas alunas queridas, né? Não eram minhas alunas antes da pandemia, e é isso que é interessante, que a gente quer contar para vocês. Por quê? O que aconteceu? Chegou a pandemia. Primeiros 15 dias eu fiquei em choque, né? Achava que aquilo ia durar um mês e eu pensava, meu Deus, acabou de começar o ano, agora que eu precisava mais trabalhar, né, para pagar todas aquelas contas das férias, porque é autônomo, né, se não trabalha, não ganha. E já estava com aquela carga, né, das férias. Falei, não, agora vai, né? Passou o carnaval, agora vai. Aí parou tudo. Eu falei, nossa, como é que eu vou fazer um mês sem trabalhar? Já estava preocupada. E aí, depois de 15, acho que depois de um mês que a gente parou, o Andrei falou: não, vamos fazer aula online, vamos fazer aula online. Aí foi lá meio de abril, a gente começou com aula online. E depois ele se juntou aí com o Marcelo Grangeiro e que deu um treinamento para a gente super bacana sobre fazer lançamentos online, os cursos online. E a gente fez. E eu fui a primeira da escola, primeiro foi o André e a Cris, e depois ele me escolheu para ser a primeira professora a fazer o lançamento. Eu estava tensa, porque, gente, eu nunca tinha feito lançamento online, né? Então, assim, a gente é artista, né? É cara de pau, mas aí era tudo diferente, enfim. E aí eu fiz o lançamento dos cursos de enfeites nos oitos. E foi super bacana. A gente conseguiu juntar 74 mulheres numa turma. A primeira turma foi uma loucura, né? Foi assim incrível. E essas duas aqui estavam desde o início. Então, a gente até fez aqui um levantamento de todos os dados, todos os dados que a gente tem aqui. E a Carla lembrou que eu fiz em 9 de maio foi o lançamento, que a gente fez uma aula aberta tal, e no dia Foi. 16 começaram as aulas. Então a gente tá aí juntas desde dia 16 de maio, que foi o começo da pandemia. A gente passou todo esse tempo juntas, né? Todos os Sim. sábados. Vou falar logo que foram 32 sábados que a Carla também fez o levantamento lá. E isso fez com que a gente se tivesse assim uma relação muito próxima, né? Então, e aí em determinado momento, que não foi agora no final, foi mais ou menos no meio, né, dessa história toda, não me lembro quando, vocês devem saber melhor do que eu. Primeiro a Esther apareceu na aula e falou: olha, eu fiz uma poesia sobre as aulas online. Eu falei: mentira que você fez uma poesia. E ela leu a poesia, todo mundo ficou super emocionado e foi super bacana. Aí depois de um tempo vem a Carla, olha, eu fiz também. Daí ela leu, a gente também ficou super emocionada, acho que mexeu com todo mundo da turma. Comigo, então, gente, vocês não têm ideia, porque a gente, quando fala assim, qual é o seu propósito de vida, né? Então, assim, lógico que o meu propósito é ensinar o tango, mas também existe muita coisa por trás disso, porque eu sei que quando você inicia a pessoa na dança, você vai mexer com toda a estrutura emocional dela, você vai mexer com a forma como ela é, com a forma como ela vive, né? Então, assim, a forma como ela se enxerga, os medos que ela vai ter que enfrentar para, né, transpor às vezes uma barreira que ela mesma criou, que ela acha que é muito difícil de dançar e na verdade não é, né? Então a gente sabe que existe uma transformação. Então é óbvio que a gente também tem esse propósito
de transformar a vida da pessoa uma coisa melhor, né? E aí, durante a pandemia, eu vi que além de transformar, né, além de ajudar nessa transformação, até às vezes física, com um corpo mais equilibrado, mais bonito, mais harmonioso, né? Eu também estava inspirando a criação, né? Inspirando o ato criador dessas duas na escrita. Então eu falei, gente, olha que legal, até onde foi, né? Até onde eu consegui atuar assim como uma inspiradora. E isso me emocionou muito mesmo, de verdade. Então surgiu a ideia de mostrar para vocês que não participaram dessas aulas online todo um universo que a gente viveu e pessoas maravilhosas que a gente agregou e que a gente está convivendo. Então, vou fazer uma série de lives a partir dessa. Então, essas duas me inspiraram a fazer essa série de lives e mostrar para vocês muitas coisas. Então, a gente vai ter essa live e várias outras que vocês vão ver aí no Facebook que eu vou começar a publicar. Falei muito já, então agora eu vou pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho sobre vocês, né? Sobre o que vocês quiserem, tá? O que vocês quiserem que as pessoas saibam de vocês. Não sei que a gente não combinou quem ia começar, né? Eu vou começar pela Esther, que está aqui do meu lado esquerdo, pelo menos no meu visor. Esther, pode se apresentar, por favor. Sucintamente, toda a minha vida foi dedicada ao mundo acadêmico, né? Eu me formei na graduação, fiz mestrado, fiz doutorado e fui contratada pela Universidade Federal de São Carlos e fiquei lá até me aposentar. Hoje eu sou aposentada, embora eu continue com atividades de orientação, com atividades de aparecer em artigo, essas coisas eu continuo fazendo, né? Enfim, essa foi a minha atividade profissional principal, né? As outras não são profissionais, são amadoras. Bem, quanto à questão assim da poesia, eu acho que eu me lembro que desde adolescente eu fazia algumas poesias, mas acho que elas eram assim, deviam ser bem ruinzinhas, tal, mas enfim, fazia, mas aí passei um bom tempo sem fazer. Um bom tempo. Depois, lá para 80, 90, eu meio que retomei. E também muito era falta de tempo mesmo, né? A gente trabalhava muito. E aí, em 2007, eu pude realizar um sonho que eu já tinha há bastante tempo, que era aprender a dançar tango. Eu tinha feito alguns cursos de dança aqui em São Carlos, tal, mas tango não tinha. E eu fui, logo depois que eu me aposentei, eu fui contratada por uma universidade em São Paulo, particular, que estava instalando a pós-graduação, né? Então, eu falei, é agora. É agora. E eu não sabia nada, nem ninguém, não tinha nenhuma referência. Comecei a pesquisar na internet e tal. E aí achei a prática da Virgínia. Liguei e tal, falei, como é que não é? Ela me explicou. Eu falei, bem, só que tem um porém, eu não sei dançar tango. Aí ela, mas isso você aprende, coisa e tal. Bem, e aí começou, isso foi em 2007, né? Então, ao mesmo tempo, eu comecei a aprender e a frequentar a prática da Virgínia, coisa que, aliás, eu frequentei Eu te até conheci lá, fevereiro inclusive, não é desse ano, verdade? né? Até setembro do ano passado, quando encerrou, né? E depois algumas práticas, eu fui a algumas delas, práticas e milongas, até fevereiro, porque depois veio a peste, né? Bem, aí eu acho assim que quando eu comecei a dançar tango, eu não sei, eu acho que eu incrementei a minha escrita de poesia. Eu não sei se eram muitos sentimentos novos, muitas reflexões. O fato é que foi muito produtivo. A partir daí, eu realmente. Mas eu me considerei sempre uma poeta assim, intuitiva. Eu não tinha feito cursos de poesia. Aí eu fui
descobri um curso que tinha no Barco, que era dado pelo Marcelino Freire, que continua dando cursos, né? Um belíssimo escritor, professor. Não era de poesia, era de escrita literária, mas eu sempre fazia os exercícios que ele mandava, né? Em forma de poesia. E aí a coisa foi incrementando. Em 2010, eu publiquei o meu primeiro livro de poesias, e até agora o único. Então, eu queria assim acentuar essa relação entre dançar tango e a escrita da poesia. Eu não tinha nunca pensado nisso, mas agora, refletindo, até para poder falar alguma coisa, eu vi que teve muita relação, de fato, né? Bem, mas depois eu comecei, agora, esse ano de 2020, quando os cursos online começaram a pipocar, eu fiquei sabendo de um curso de poesia. Aliás, antes eu tinha feito um com Antônio Cícero, que foi esplêndido, se chamava Filosofia e Poesia. E foi excelente o curso. Para quem não... Talvez eu possa dar uma referência do Antônio Cícero, além de um grande intelectual e escritor, ele é irmão da Marina Lima. Quer dizer, é horrível apresentar assim, né? Mas como a Marina Lima é cantora, e as pessoas conhecem cantores, mas ele é um brilhante intelectual, faz coisas, escreve coisas lindíssimas, e o curso foi muito proveitoso. Bem, mas esse ano, isso foi que eu fiz o curso dele, já faz, acho que foi lá para 2012, por aí. E esse ano eu fiz um curso com uma jovem e talentosa poeta que se chama Ana Clara De Vito, que foi com quem eu aprendi assim as ferramentas que o poeta tem à sua disposição, né? Que legal. Então, eu talvez passaria a palavra para a Carla, para ela se apresentar, e depois a gente continua. Tá bom, olha, tenho uma amiga tua aqui. Bom, gente, essas mulheres, elas não têm Facebook, tá? Então, vejam bem, eu coloquei as duas, eu consegui escolher, não só escolher, vocês que me escolheram, que fizeram as poesias. Até a gente brincou hoje, vai ver que é por isso que vocês escrevem poesia, porque vocês não ficam no Facebook, né? Então, as duas não têm Facebook. Acho que isso aí Eu coloquei as duas no Facebook. Então, estou vendo aqui, Carla, tem Ana Lúcia Sabatini, é sua amiga? Ah, sim, ela está sim. escrevendo: oi, Pavone, essa mulher é demais, Pavone. Olha que legal. Tem umas linda. pessoas aqui que estão assistindo vocês, tem muita gente assistindo, tá? Então, bastante gente aqui escrevendo boa noite, então boa noite para todo mundo. Vou pedir para a Carla se apresentar. A gente tem até um roteirinho aqui para seguir. Se eu achar que a gente está saindo do roteiro, porque sabe como é que mulher fala, né? Então, Carla, vamos lá, você agora. Então, boa noite para todo mundo, para as meninas, né? E para quem está aí assistindo a gente. Eu sou a Carla, eu sou formada em letras pela USP, alemão, português, e desde pequena, assim, eu gosto de escrever, né? Mas, assim, eu escrevi alguma coisa, nunca mostrei para ninguém, guardava para mim e tal, e por um tempo, assim, parei, né? Mas na dança, eu sempre dancei desde os 6 anos de idade, da dança eu nunca parei. Comecei aos 6 anos, aí eu fiz balé, fiz jazz, me formei aos 15, e aos 19 eu comecei na dança de salão. E aí é paixão à primeira vista. Quando eu estava na faculdade, vamos lá, tinha lá um curso na USP, comecei e fui indo, né? E assim, eu sentia que o tango era uma lacuna nos meus estudos, assim, de dança. Eu sempre, assim, né, nos primeiros anos, assim, a gente tinha uma noçãozinha, eu aprendi alguma coisa, tal, mas, assim, era uma lacuna mesmo. Então, fui para outros ritmos, samba, gafieira, né, bolero, rock, todos os outros, e o tango eu ia deixando, assim, não que eu ia deixando, mas não sei, nunca tinha uma oportunidade de fazer, né? E eu ficava muito com receio também, assim, porque muitos amigos meus que eram da minha turma, eles começavam a fazer tango e depois ficavam no tango, não voltavam assim para os outros, sabe? Assim, iam para o tango e por lá ficavam. Eu falei, bem né? assim. Aí eu falei, não, mas eu gosto.
Eu gosto dos outros ritmos, eu não quero deixar os outros, né? Eu não quero ser abduzida pela galera africana. Exato, então eu também ficava meio com o pezinho atrás, assim, tal, mas aí não teve jeito, aí eu falei, não, vamos atrás disso, vamos preencher essa lacuna, e aí depois que eu voltei da travessia, né, que eu trabalhei como, né, fiz parte da equipe de dança de salão do navio, né, no ano passado, tal, de uma companhia de cruzeiros. Aí eu voltei, eu falei, não, agora vamos fazer esse tal do tango, vamos, né, E quando foi conhecê-lo isso? de perto. Eu voltei, foi em abril de 2019. Eu acho que lá para junho, assim, que aí eu comecei a fazer lá na Casa de Cultura da Vila Guilherme, o Casarão, né? E aí Legal. depois veio a peste. Como diz a Esther, a Peste, não peste é? é ótima. Veio a peste dos anos do 2020. Peste 2020. Exato. Peste Aí eu 2020. tive, mas foi uma peste que, num jeito, foi bom, porque aí foi a oportunidade que eu tive de ter aula com a Margarete, tanto com a Margarete quanto com o Vitor, as aulas online, porque assim, queira ou não, uma vantagem é essa, você está na sua casa, né? Eu não preciso me deslocar ali 40 minutos para chegar no lugar, mais 40 minutos para voltar sem trânsito, né? Procurar lugar para estacionar. Não, 5 minutinhos antes de começar a aula, já liguei o computador aqui, opa, vamos fazer aula. Então, assim, foi muito legal. E aí, então, estou aqui com as meninas e com a Margot desde 16 de maio, né? De Na verdade, um pouquinho maio, é. antes. Um É, um pouquinho antes pouquinho que a antes Margot que você fez deixou. umas aulas online, né? Naquelas aulas que a gente estava É, dando para as turmas regulares do Andrei. E assim, a Esther tá em Rio Claro, né? Que você tá. Não, São Ah, Carlos. desculpa, São Carlos, São me confundi Carlos. toda. Eu São nasci Carlos. aqui, moro aqui, né? São Uhum. Carlos, né? E a gente está em São Paulo, mas nas aulas, gente, tem gente de Recife, de Brasília. Já tivemos tem. gente de tudo que é lugar, foi uma coisa muito bacana, assim, é bem legal mesmo. Então vamos seguir aqui nosso roteiro. O que eu queria perguntar para vocês agora é como que, assim, eu fiquei tão curiosa, na verdade, uma parte muito importante dessa live. Como é que vocês tiveram a ideia de fazer uma poesia? Assim, como é que vocês se inspiraram? O que rolou aí nessas aulas que vocês... Nossa, vou fazer uma poesia sobre essas aulas. Vou voltar a palavra para a Esther, porque aí a gente vai fazendo esse revezamento. Então, aí, só pegando um gancho, quando esse tempo que eu frequentava a prática Davi do Braga, né, sempre eu lia uma poesia para homenagear o aniversariante. Sim, Né? eu já escutei várias E, poesias suas. então, e eu gostava muito, porque a atividade da escrita, seja poética, seja a prosa acadêmica, ela é muito solitária. Então, eu encontrava, além de homenagear, que era uma coisa que me agradava, eu encontrava um público, eu encontrava interlocutores, e, de fato, eu recebia assim, muitas dicas deles, no sentido, poxa, eu gostei, ou essa foi legal mesmo. Então, me estimulava aquilo, por isso que acho que uma coisa está entrelaçada na outra, né? Bem, aí foi nesse curso da Ana Clara que eu aprendi essas ferramentas. Eu até vou falar um pouquinho delas depois, mas que eu aprendi essas ferramentas do fazer poético. Né? E eu tinha que fazer um exercício. Um dos exercícios que foram 4 aulas só, mas cada aula você tinha um exercício para fazer durante a semana. E ela pediu lá, eu não lembro exatamente o quê, mas não com tema, ela não dava o tema, ela dava um aspecto do que a gente tinha que abordar. E eu pensando nisso, e pensando nos cursos online que eu já estava fazendo, porque esse curso com a Ana Clara, eu acho que foi em setembro, agosto, setembro, Ah, né, desse tá. ano. Sim, você Já já em plena estava. pandemia. Já em plena pandemia, foi online e tal. E aí, eu também, por outro lado, eu estava muito impactada com a questão assim do o curso estava que o seu curso, né, estava despertando em nós. Eu comecei a sentir assim pelas falas das pessoas, pelas perguntas que elas faziam, que estava vendo assim muita
uma certa cumplicidade, sabe, entre nós. Assim, a gente estava isolado em casa, ou quando sai morrendo de medo, né? E então aquilo para mim foi uma coisa assim muito legal, porque a gente está afastada das amigas, afastada dos amigos, né? No máximo pelo WhatsApp. Mas ali a gente ficava mais, 1h30, que às vezes ia até quase 2 horas, mais, né? que tinha depois a conversinha final, né? E aí eu comecei a pensar, claro que todos nós estávamos doidas para baile, como estamos ainda, mas assim, a gente estava tirando tudo aquilo de bom que podia tirar daquelas aulas, daqueles encontros. Aí foi muito baseada nisso nesses sentimentos, no dever de casa que eu tinha que fazer, mas porque eu podia ter escolhido qualquer outra coisa. Outra coisa, né? Eu podia ter escolhido qualquer outra coisa. Não, eu escolhi falar do tango online que eu estava fazendo. E, assim, sabe, certas coisas que aconteceram depois, quando, se eu puder, eu leio a poesia, né? E que eu fiz, e daí dava assim, sabe, certas coisas que eu digo na poesia foram coisas que efetivamente aconteceram e que, de uma certa forma, me impactaram. Né? Aí a Agora, gente, depois de você ler a poesia, a gente vai conseguir explicar melhor aí para as pessoas, né? Exato, exatamente. E a Carla, acho como é que... desculpa, em te síntese, acho cortei, que é Esther. isso. Pode falar, Não, sim, não, mais não. alguma coisa? Não, tranquilo. Pode passar Bom, eu retomo depois. então, o que me motivou, assim, foi o seguinte: eu sempre gostei do presencial, né? Eu gosto da energia das pessoas, eu gosto do toque, eu gosto de olhar no olho ali mesmo, né, ao vivo, tal. E eu estava assim muito resistente para fazer aula online, porque eu não gosto desse mundo tecnológico. Eu sou analógica. Ela nem Eu tá no sou, Facebook, gente. não Na tô no reunião ela estava Instagram. anotando com papel. Eu Mas estava ela sabe fazer anotando. cada coisa. Eu sou assim, entendeu? Da idade da pedra, sabe? Então, Não, assim, eu falei, discordo. então eu falei, não quero isso, mas tá, também não tem outro jeito, então vamos lá, vamos tentar, né? Então agora eu já aceitei, então já estou nessa nova era, vamos lá, né? E aí a gente começou a fazer as aulas online, e aí eu vi que eu gostava, assim, da sensação que eu tinha quando terminava a aula. Sabe, assim, acabou e eu falava, nossa, mas é legal, assim, eu gostei desse momento que a gente passou aqui junto, né, que assim, e foi o que ela falou, era 1 hora, 1h30, e assim, né, que depois tinha conversa, tal, eu tava aqui isolada, então eu falei, nossa, eu via pessoas, né, tinha uma interação, né, ouvia minha voz falando com alguém, assim, né, então era legal. E aí, assim, ficava assim, gente, mas eu não gosto e eu gosto, sabe? Ficava uma coisa, eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo dentro São de mim, prazeres assim, né? diferentes, né? São prazeres Aí diferentes. eu falei, não, pera, eu preciso organizar esses sentimentos que estão aqui, eu preciso dar um jeito nisso. Como que eu sei organizar? Eu falei, escrevendo. Eu sei escrever. Então, eu comecei a pôr, o que que eu gosto? O que que eu não gosto? E aí eu fui organizando, tal, e aí surgiu a poesia, né, o texto. E se você for ver assim, a estrutura, o meu texto é todo estruturado nessa contradição mesmo, né? O que acontece lá fora, o mundo lá fora, eu aqui dentro, sabe? São várias coisas assim que eu vou fazendo um contraponto, né? Um adorno que me prende e o outro adorno do tango que me deixa expressar livremente o que eu quero. Então, eu fui fazendo muito essa contradição porque era isso que eu estava sentindo. Mas eu tinha escrito e ficou ali para mim. Aí, de repente, eu vejo a Esther, né, na aula, mostrando a poesia dela, você super, assim, né, deixando as meninas super receptivas, assim. Aí eu falei, eu vou arriscar, Você eu criou vou ver se... coragem, então você já tinha escrito, que Eu legal! tinha, mas eu tinha guardado. Eu falei, tá aqui, né? Como se Imagina, fosse mostra aquele diário que a gente faz, né? O nosso diário, assim. Legal, entendeu? Eu muito falei, legal. tá aqui, eu precisava eu me entender, eu comigo mesma aqui e tal.
E ficou. Aí quando eu vi isso, mas assim, foi principalmente esse acolhimento das meninas, né? Eu acho que até por elas já conhecerem a Esther das outras milongas, saberem disso e tal. Então elas foram super receptivas. Aí eu criei essa coragem e falei, posso mostrar uma coisinha que eu fiz Lógico, aqui? é. Aí você deixou, eu mostrei, aí elas gostaram, então foi assim. Foi assim. Foi assim, só para explicar para as pessoas que estão assistindo a gente aí, então a gente teve vários cursos online, a gente teve cursos com o Vitor, cursos comigo, de vários temas diferentes, alguns tinha homem, também era aberto para homens e mulheres, e uma única turma era só de mulheres, então era nesta turma que a gente tá falando desse convívio. O convívio das outras turmas é muito parecido, é tudo muito parecido, na verdade. Agora, essa turma tem uma diferença, que é uma turma só de mulheres, né? E a gente sabe, é como se quando tem uma turma também só de homens, né? É diferente o relacionamento das pessoas quando tem só mulheres ou só homens. Independente do gênero até, vai, mas assim, eu tô dizendo dessa energia do feminino e da energia do masculino, vamos colocar a coisa assim. Não que os homens não fossem bem-vindos na aula, eram adornos para mulheres, adornos femininos do tango, porque no tango a mulher faz alguns movimentos mais específicos, né? Então tem os enfeites mais específicos para esses movimentos. Era aberto para homens, mulheres, tanto que na experiência tinha todos os gêneros, só que depois acabou que na turma ficaram só mulheres, então ficou assim, um grupo de mulheres, sabe como é que é aquele grupo de mulheres, né? Que fala aquele monte de coisa, que então a gente acabou rolando também uma cumplicidade feminina na história aí, né? Então, assim, era aberto, né? Não importava, porque na verdade ali era um movimento que a gente estava falando que pode ser aproveitado também, né? Pelo condutor, até porque no final eu abri essa turma e acabou vindo mais homens, porque a gente começou a fazer os enfeites na caminhada, que são mais gerais, né? Que são mais parecidos para o homem e para a mulher. Mas essa turma que acolheu, né? A gente, que nem a Esther falou, a gente se acolheu, né? A gente se cuidou, a gente teve uma cumplicidade aí nessa turma. Até a Esther comentou isso, né, hoje, na nossa conversa aí da tarde. E que, assim, gerou um sentimento de pertencimento a um grupo, a gente se sentiu acolhida por todo mundo ali. Então, sábado à tarde, sábado 6 da tarde, era aquele horário que a gente, opa, vamos lá, vamos. Eu também ficava ansiosa para chegar o momento da aula, eu ficava preparando a aula e já aguardando para ver as meninas, né? E conversar e não sei o quê. Então, a gente até comentou também, né, Carla, que esse conhecimento que foi gerado aí da nossa experiência foi além do tango, né? Se você quiser falar aquilo que você falou, fala aí para gente. Foi, porque assim, foi o que eu te falei, eu sou analógica, né? Era, né? Não gostava de computador nem nada, tal. Mas falei, bom, para fazer essas aulas eu tenho que saber mexer na plataforma aqui e tal. E eu aprendi, tal, ok. E aí isso me ajudou na minha vida profissional, porque, né, também comecei a fazer eventos online, e aí eu sabia já mexer no Zoom por conta das aulas. Então, assim, foi além do tango, né? Não foi tudo isso, foi o tango, os passos, né? Tudo. Foi essa amizade que a gente criou, essa cumplicidade. Foi isso além de eu conseguir, né, aprender uma coisa diferente. Então, assim, no geral, passou, superou as expectativas, assim. Na realidade, superou as minhas expectativas também, porque eu vou falar de verdade para vocês. Quando a gente começou a dar as aulas online, as primeiras aulas que foram até antes desse lançamento, essas primeiras aulas que a gente deu para os alunos da escola, do Espaço de Dança Andreu de Loff, né, que eu trabalho lá, então as aulas regulares a gente passou a dar online. Eu falava, meu Deus, como que vai ser isso? Eu não sabia nem mexer direito no Zoom, eu já conhecia o Zoom, né? Porque eu tenho algumas reuniões pelo Zoom, mas já tinha antes, mas eu não sabia abrir uma reunião, convidar as pessoas para entrar na reunião, como que era o áudio, como que era a câmera, como que compartilhava a tela, o som, como é que eu ia fazer.
no começo eu comecei a ver que quando eu compartilhava o som do computador, eu ficava fora da música, aí eu olhava os vídeos e falava, meu Deus, tá tudo fora da música. Aí a gente arrumou um esquema de compartilhar pela caixinha, enfim. Eu também tinha muitas dúvidas, como é que ia ser e como é que ia ser o resultado disso. E chegou um momento que eu vi que as pessoas estavam aprendendo, que as pessoas estavam melhorando, era nítido. E eu ficava tão feliz, eu falava, gente, parabéns, vocês estão fazendo super bem. Nossa, meu Deus, olha, estão fazendo os adornos, tá lindo. E a gente até gravou vídeos, tá? A gente gravou vídeos, elas gravaram vídeos, algumas que tiveram coragem, né? Gravaram vídeos dançando, e nós vamos mostrar aí para vocês muitas coisas dessas aulas online. Vamos fazer outras lives também com outras alunas. E assim, eu fiquei muito assim tranquila de ver que tinha um resultado do ensino também, né? Quer dizer, tinha um resultado do acolhimento, tinha um resultado da gente se ajudar quando tinha alguém para baixo, ó, todo mundo ajudava. Eu, às vezes, estava para baixo, porque eu sabia que eu tinha que levantar vocês. Só que, às vezes, gente, não estava legal, né? Porque essa pandemia não tá fácil. E aí vocês, não, Margarete, vamos lá. Então, assim, foi uma coisa muito legal em todos os sentidos, né? E eu acho que Desculpa, você vai falar alguma coisa? Não, depois se puder, eu queria falar uma coisinha a respeito, tá falando isso do Além do Tango, uma coisinha a respeito do salto, quando você mandou a gente colocar o salto pela primeira vez. Tá. Então faz assim, primeiro a gente vai ler a poesia e depois você fala, porque daí vai ter a ver com a sua poesia, eu acho. Tem, mas acho que se eu falar antes, acho que vai ser então fala agora, porque daqui a pouco eu já vou pedir para vocês lerem a poesia, isso. Tá, é o seguinte, a gente estava lá fazendo a aula, né, e já estava o quê? Uns 2 meses, assim, que a gente, aqui em casa, isolada, tal, estava o quê? Usando chinelo e tênis, né? O pé já estava, assim, esparramado no chão, largado, já 2 números a mais, assim, né? Aí, a Margarete vem e fala assim, ai, meninas, vamos colocar o salto. Aí eu vou lá, peguei meu salto, nem era um sapatinho, nem é tão alto, mas coloquei, falei, nossa, mas como tá apertado isso, ai, horrível. Aí fiquei em pé, eu fiquei toda desequilibrada, assim, falei, gente. Aí eu tentei andar, tava toda torta, eu falei, meu Deus, como assim? Não, o que tá acontecendo aqui? Deu 15 minutos depois, né, aguentei até o final da aula, mas aí joguei longe o sapato. Falei, ai, cara. Falei, não. Aí eu parei para pensar, falei, gente, mas espera aí, calma. Eu sempre usei salto a vida inteira. Eu sempre dancei, eu sei dançar de salto. Como isso? Não pode. O que está acontecendo aqui, né? Então meio que acendeu uma luzinha assim para mim. Eu falei, peraí, eu tenho que recuperar aquela Carla de antes da pandemia ali. Então, início eu comecei a perceber todas as outras coisas da minha vida que de repente eu estava me transformando pior. E eu falei, eu não posso deixar que isso aconteça. Eu não posso me perder de mim. Então eu falei, não é porque a academia está fechada que eu vou virar uma sedentária, né? Então vamos fazer exercício. Não é porque não tem baile acontecendo, não tem lugar para eu sair para dançar, que eu vou deixar de ser uma dançarina. Então eu ainda sou uma dançarina, né? Então assim, isso me levou para todos os outros aspectos da minha vida mesmo. Eu falei, não, para, o que está errado aqui? Que eu não quero que fique assim. Se eu sair desse lugar, né? Quando eu sair dessa pandemia, aqui eu tenho que sair melhor. Eu não quero ser pior do que como eu entrei. Então, foi tudo isso que eu pensei, assim, tudo por causa do salto. Quando você mandou falar, eu falei, gente, como eu vou ficar torta? Não, nossa, olha só que interessante, né? O fato de eu pedir para ela colocar o salto. E detalhe que, assim, toda a aula eu percebo que a Carla, mesmo quando a gente não tá de salto, ela tá de salto. Agora que eu tô entendendo, agora eu já entendi tudo. Entendi tudo. Porque eu vou pro baile de salto, né? Então eu falei, eu tenho que me acostumar, meu pezinho tem que voltar. E assim, eu acho que para a mulher, né? O salto é muito simbólico também, né? A gente tem essa coisa com o salto do feminino, né? Essa coisa de você estar de salto e perder o salto também pode significar um pouco isso, né? Assim, você perder aquele seu lado feminino, sua elegância, o baile, né? Então é nós somos damas, né? Quando a gente está num baile, nós somos damas. Nós vamos encontrar cavalheiros,
né? Nós não estamos largadona, não, né? Então tem Estão isso. produzidas, né? O fato da gente também se encontrar online, a gente acaba se arrumando um pouquinho, tem que passar, né? Você não pode estar de pijama, né? Aí aquela coisa. Você até tem que se cuidar um pouco mais para poder ver pessoas, né? No começo rolou muito isso de não quero ver ninguém, fiquei de pijama assim, não sei quantos dias seguidos, né? O cabelo desse tamanho. Então, assim, a gente vai perdendo essa autoestima, né? Então, os encontros online, independente de serem de dança ou de outra coisa, eles são muito importantes, né? É nosso meio de sobrevivência hoje em dia. Tem muita gente escrevendo muita coisa aqui. Eu só vou... Vamos fazer o seguinte, a gente vai ler... A Maristela Caracostas falou que foi um custo a Carla comprar um celular. É verdade. Ela me conhece. Eu fui uma das últimas moicanas a ter um graças celular. a Deus que você comprou antes da pandemia, amiga. Não, calma. Foi antes da pandemia, calma. Não foi tão assim também. Por conta desses cursos online, eu, de fato, tive que ampliar a velocidade da minha internet, investir num notebook, porque pelo celular era, assim, um tormento, né? Você fazer aula pequeno. Então, foi um investimento mesmo, não vamos lá. Mas a gente assim, era preciso, né? Eu vou assim, dar uma olhadinha além de ter que aprender, aqui, né? Sem dúvida. De algumas pessoas que escreveram alguma coisa antes da gente ler a poesia. Bom, muita gente falou boa noite, tem muita gente aqui da aula, tem muita gente que eu não conheço também. Temos amigas do Aikido que estão aqui. Você viu? Então, deixa eu ver aqui. A Esther sempre lia poesia nas práticas da Virgínia, adoro. Foi a Ana Cláudia. É que, gente, eu tô de lente, mas a minha lente, ela tá meio vencida, tá? Então eu vou ter que botar o óculos para ler de óculos e de lente. Que horror! Mas eu preciso. Ana Cláudia Stoss. E a Graziella também falou que o tango inspira sentimentos e ela escutava você falando, não. E agora tem os negocinhos da luz aqui também no meu olho. Tem várias alunas. Fala para Carla que é a Saba. Sabá, Sabá. A Neuza Aparecida Sandes, boa noite, princesas. Minha madrinha! Ai, que legal! A Maria Tereza Taborda também. Bom, um monte de gente falando boa noite. O Júlio Marcondes está aqui também. Deixa eu ver, mas tinha umas coisas aqui. A Esther tem poesias lindas, era a poetisa oficial da prática da Virgínia. A Linda está falando isso. A Linda Grigio. Agora foi um custo a Carla comprar um celular, já li, né? Você vê que eu não tô mentindo, Moraes, né? Também tá aqui, que te conhece. Ai, linda, beijo para ela. Olha, a Silvana, Carla e Esther colocaram no papel aquilo que todas nós podemos sentir com nossos encontros, meninas. Ai, que legal, muito bacana. A Elaine Miciano, a necessidade nos convida a mudar. Ou reclamamos a vida ou vamos à luta. Não é verdade? Verdade. Então, espero que quem ainda esteja reclamando a vida, refaça esse pensamento agora, 2021. Todo mundo vai te ajudar. Se você não sabe ligar o Zoom, a gente não sabia nada. A gente não sabia ligar o som do Zoom. A gente não sabia nada, gente. Hoje a gente está aqui, é fácil. É bobeira isso. É muito mais difícil outras coisas da vida. Tem que quebrar essa barreira, né? Exatamente. Olha, Ana Maria Visoni, até que pijama fashion, quem sabe? Vamos ficar de pijama fashion, Aninha. A Ivonete Moraes, eu só gosto de dançar de salto também. A Carla, desde sempre academia e uma postura maravilhosa, nos reencontramos na dança. A Miriam disse que é verdade. Não sei o que é que ela falou que é verdade, acho que foi o que eu falei antes. A Miriam, que está em Brasília, nossa amiga aí de Brasília. A Elaine disse que a gente aprendeu juntas. Enfim, ótimo. Já lemos tudo aqui, daqui a pouco a gente lê de novo. Agora é o ponto alto da nossa live. Vocês vão escutar essas poesias lindas que as meninas vão declamar. Vou pedir para a Esther começar. Silêncio absoluto agora.
Respira. Eu só tenho uma dúvida que eu quero resolver. Eu queria falar um pouco, uma coisa assim, um pouco mais teórica sobre o fazer poético. E não sei se eu leio a poesia antes e falo essa parte mais teórica Você depois, ou se eu você que falo sabe, agora porque e dessa leio parte poesia. de poesia eu só sei admirar. Eu não entendo nada. Então, você faz sua escolha, Eu acho que você conforme você acha que o público leigo vai aproveitar melhor. Que para a gente vai ser ótimo como você escolher. eu acho que sim. Então, tá bom. Então, eu começo falando de algumas coisas que eu aprendi no curso da Ana Clara. Como eu disse, eu era assim, uma poeta bastante intuitiva, continuo sendo, mas eu tento adquirir essas ferramentas para melhorar, inclusive, a qualidade da poesia, né? Bem, então, logo de início, a Ana Clara nos apresentou, retomou um poeta famoso, um renomado poeta americano, Ezra Pound, que no ABC da Literatura, um livro que ele publicou, afirma que literatura é a linguagem carregada de significados e que a poesia é o grau máximo de tensionamento da linguagem. É a mais condensada forma de expressão verbal. Dizendo em palavras mais simples, é assim, é expressar o máximo com o mínimo. Né? Então, foi durante o curso que eu escrevi o Quarentena, na Quarentena, como já falei, que daqui a pouco eu vou ler a poesia. Né? Bem, e aí ela nos ensinou, baseada nele, o Pound, quais são as ferramentas que um poeta deve adquirir para escrever poesias. E ela vai falar, e ele fala em 3, fanopeia, melopeia e logopeia, que, traduzindo isso numa linguagem mais explicativa. Por né? favor. Fanopeia diz respeito à imagem. Então, o poeta, às vezes, é bastante imagético. Ele está escrevendo uma situação, você vê a imagem na retina, né? Na retina mental. A melopeia se refere ao ritmo, aos sons, à sonoridade, que é dada por rimas, por certos recursos linguísticos que existem e que você pode usar para deixar aquilo com mais ritmo. Né? E logopeia é o pensamento, é a dança das palavras, é o conhecimento, é o pensamento, é a reflexão. Né? Uma poesia pode forçar assim, mais numa coisa, né? Se apegar mais a uma delas, ou a duas, ou as 3. Né? Isso depende muito. Para ilustrar, né? Porque eu sou professora, não se esqueçam, para ilustrar, eu peguei na web exemplos de 3 poesias que usam essas ferramentas. Então, um exemplo de melopeia, que diz respeito, como eu acabei de dizer, ao ritmo, ao som, que é uma poesia do Humberto Gessinger. Prenda minha parabólica, princesinha parabólica, o pecado mora ao lado e o paraíso paira no ar. Veja, o P, né, a sílaba com P vai dando um certo ritmo. Depois, um exemplo de imagem, da Fanopeia, A Arte de Navegar, de Eugênio de Andrade. Uma poesia bastante sensual. Vê como o verão subitamente se faz água no teu peito, e a noite se faz barco, e a minha mão marinheiro. Então, a gente vê, né, essa imagem acontecendo. E um exemplo de logopeia, que então faz apelo ao pensamento, à reflexão, é uma poesia curtinha também, Etimologia, de José Paulo Paes. No suor do rosto, o gosto do nosso pão diário, sal, salário. Porque vocês sabem que, só para lembrar, que salário vem de sal, né? Que o sal já foi usado como moeda. Então, ver que tem aí uma reflexão, pensamento, a dança das palavras. Né? O curso da Ana Clara, ela denominou a desdomesticação do olhar.
quer dizer, não é à toa, né? A primeira coisa é o olhar. E para fazer a poesia, você tem que destruir esse olhar doméstico ao qual nós já nos habituamos. Então, se eu quero fazer uma poesia sobre uma cadeira, eu posso. Agora, a cadeira serve para sentar? Bom, daí todo mundo sabe que graça tem, né? Bem, então é preciso ter um ponto de partida e olhar as coisas, quer dizer, é o visível que serve para que você olhe o invisível. A poesia tem que cumprir esse papel. Aliás, nesse momento do curso, ela até recomendou um filme que eu já tinha visto há muito tempo atrás, e a gente acha no YouTube, que é um filme, se não me engano, tcheco, que se chama Um Dia, um Gato. E a história é o seguinte, tinha um gato que ele usava uns óculos. E quando ele punha os óculos e olhava as pessoas ficavam coloridas. Então, por exemplo, os invejosos ficavam amarelos, os apaixonados, os Ai, traidores eu quero ficavam esse vermelhos, óculos. os melancólicos ficavam azuis. Ah, Bom, não muito precisa bom esse dizer. óculos. Porque não só ele via, mas todas as pessoas viam, né? Ah, Cores uns dos outros. Bom, não precisa dizer que Locke quiser acabar com o gato, né? Porque ele estava revelando aquilo que ninguém via. Né? exatamente. Então, é um pouco esse o papel da poesia. Né? Você ter um olhar, você partir, claro, de um objeto, qualquer que seja ele, material, ou abstrato, emocional, sentimental, e do visível você revelar o invisível. Bem, eu não sei até que ponto, né, eu tenho absorvido isso nas minhas poesias, mas eu sei que eu tenho uma voz poética, que isso já é uma coisa assim, bastante difícil de ter. Então, isso eu já me sinto feliz. Né? Mas vamos lá. Então, eu vou ler a poesia que eu fiz durante o curso, nós já falamos tanto dela, né? E alguns já conhecem, mas vamos lá. Na quarentena, dancei tango, sozinha. Manter o equilíbrio, aprimorar a técnica, realizar figuras. O 8 para frente ou para trás, com enfeites ou sem. Giros, pernas que se entrelaçam, volteios, boleios, ganchos. Quando a parceiro, agora não, sozinha, com outras mulheres, cada uma em sua casa, em várias cidades, e a professora em São Paulo. Disciplina, alegria, amizade, cumplicidade. No lugar do cavalheiro, um rodinho. Desses de puxar água, envolto num tecido para maciar. Uma dançarina criativa vestiu com um blazer seu rodinho parceiro, que de pobre se fez nobre. Outra poderá adaptar um chapéu e o deixará parecido com um parceiro de verdade. O que parece, não é. Essa foi. Ah, que lindo! Muito linda a poesia. Essa poesia me deixou assim, quando ela leu, eu falei, nossa, gente. A gente usava um rodinho mesmo, né, de ponta cabeça, para quando entraram os movimentos de giro, os oitos. E aí esse rodinho deu o que falar. E a gente vai falar muito ainda desse rodinho aqui nas próximas lives, vocês vão ver. Não substitui o parceiro, né, Esther? Mas de alguma forma ele foi um companheiro, Ele né? foi bastante útil. Ajuda. Não, quando eu vi que uma das dançarinas colocou um blazer, eu fiquei assim, falei, não é Foi a possível. Marinês Né? de Bem que colocou o blazer. A gente riu eu muito achei nesse super dia, foi muito bom. criativo. Foi muito legal. Nossa, eu fiquei impactada. Eu vou ler aqui porque a galera toda tá mandando parabéns, palmas, coraçõezinhos. A Graziela escreveu, valeu, muito linda. Descreveu nossas aulas. A Marinês escreveu eu coloquei, ela mandou, ela colocou o blazer. E antes da Carla
da Carla ler, eu só quero te perguntar, pedir para você, é que você falou tanta coisa legal que daí eu perdi uma frase que eu queria guardar, que é sobre a poesia, que ela, como é que era mesmo? Ela é o Para máximo... você olhar. Ah, sim, é dizer o máximo com o mínimo. Isso, Né? dizer o máximo com o mínimo, porque de alguma maneira isso se encontra com muitas coisas que eu falei para vocês sobre o tango, né? Que às vezes a gente interpretar a música de uma forma menos movimento, mas com mais intenção, com mais conexão com a música, né? Então você vê que isso em todas as artes, né? É a base principal. Todas as artes se encontram, na verdade, né? E elas se alimentam. A gente poderia dançar a sua poesia também, não é? Então, eu acho que... Porque a poesia tem um som, né? E esse som pode ser dançado, né? Então, assim, todas as artes se encontram. E eu fiquei muito feliz, assim, de ver que a gente chegou nesse ponto de conexão. Agora vamos escutar a Carla, senão eu vou ficar falando aqui horas. Olha, tá continuando aqui, ó, tá continuando. Poesia linda, parabéns, Esther, linda poesia, enfim. Receba aí os cumprimentos da galera. Tenho que ler, porque as duas não têm Facebook, obrigada, gente. gente. Vou ter que dar print de tela para mandar para elas. Agora vamos fazer um silêncio. Muito obrigada. Que a Carla vai interpretar o texto dela, que além de escrever, também ela interpreta super bem. Bom, posso lá então? Sim, senhora. Bom, o meu texto ele se chama Enfeitando a Quarentena. O mundo lá fora está de pernas para o ar, mas aqui em casa, somente o meu rodinho está de ponta cabeça. E é treinando giros com ele que encontro dentro de mim o que todos estamos buscando: equilíbrio. A maestra manda colocarmos o sapato de salto. E isso é bom, porque o salto lembra os meus pés, tão desacostumados dos bailes, que eles precisam continuar ágeis, e devolve à minha postura a elegância da dançarina que ainda sou. A aula é o momento em que troco esse adorno obrigatório que amordaça meu sorriso pelos adornos graciosos no tango, que me permitem expressar livremente alegria, ousadia, empoderamento, lascívia. Nesse tango virtual, infelizmente eu não tenho abraço, porém tenho a conexão com a maestra e minhas companheiras de aprendizado, que mostram um pouco de si no mosaico de janelinhas no meu monitor. Acabo a aula perfumada de suor. Mas o suor tem perfume? Definitivamente sim, pois tem a melhor fragrância de todas, a essência da vida. Só transpira quem está vivo. E é transpirando vida que desligo o meu computador e sigo, com um sorriso no rosto, aguardando ansiosamente pela próxima aula. Ah, que lindo! Vocês duas me enchem de emoção, viu? Nossa, eu tô quase chorando aqui, gente, sério. Porque, olha, quando o Andrei falou, vamos fazer uma experiência online, o que você quer fazer? Quero fazer para mulheres, quero fazer enfeite para as mulheres. Eu não imaginava que a gente ia chegar nesse ponto. Não imaginava que a gente ia, sabe, ter todo esse retorno de todas nós, né, de vocês. E existem muitas outras coisas que aconteceram também, né? E aí, olha, tá rolando aqui um monte de parabéns para você também. Ah, obrigada. Lindo, Carla. Lindo até a Cristiane Udiloff está aqui. Michele Laginestra, que legal. Ó, sensacional, emocionante, Carla, sua linda. Tá, todo mundo tá gostando aqui, Carla. Obrigada, amei. obrigada. Lindas poesias. Enfim, eu também amei muito. Com certeza, nas tantas, você transpirará. Esse é o Júlio. Transpirará a próxima aula. Olha só, foi legal o que ele escreveu aqui. Com certeza, nas tantas, você transpirará a próxima aula. Gostei disso. Júlio, você também é poeta? Sim, porque eu já vou estar incorporado, os adornos já vão estar incorporados aqui em mim. Muito legal. Olha, a Bernadette também está aqui. Bernadette Hernandes.
Ai, gente, vou botar meu óculos. Esqueci que eu tenho que pôr o óculos. Peraí, eu tô tentando ver, né? Uma aula de poesia curada com um lindo poema e com um texto maravilhoso. Olha que legal. Então, e justamente a gente estava comentando, tem mais gente aqui, tá? Tem mais gente escrevendo, depois eu leio. A gente estava comentando hoje à tarde que é uma poesia e um texto, são super diferentes, né? Então, o que a gente comentou, que é muito legal, exatamente isso é muito legal. O mesmo fato, né, que são as aulas online, reverberou em cada uma delas diferentes poesias, assim, diferentes sentimentos, né, e formas de ver a mesma coisa. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco isso, eu não sei como é que vocês querem comentar sobre isso, mas eu acho legal a gente falar um pouco sobre isso também, que a inspiração foi a mesma, né? Quer dizer, as aulas online foram a inspiração, mas vocês sentem diferente, né? E criaram obras muito diferentes, e as duas lindas, né? E mexem com a gente. Né? Muito bacana isso. Eu acho que isso que é o bonito do ser humano, né? Nós somos seres únicos. Cada um, né, tem a sua vivência, tem a sua experiência, e realmente tem um ponto, um olhar de uma mesma coisa, foi o que você falou das aulas ali, sobre uma mesma coisa, a gente tem uns olhares diferentes, e isso reverbera na gente de forma diferente também, né? Eu senti, assim, a poesia da Esther, ela tá super tangueira, assim, né? No sentido de uma coisa melancólica, bem assim, tangueira, né? a poesia da Bem, Esther, né? Eu gostei também disso, que ela botou, parece um tango. Vamos tá vamos musicar essa poesia, né? Vamos musicar. E o meu texto, eu não sei, depois eu percebi, assim, não enquanto eu estava escrevendo, mas depois de um tempo, assim, eu lendo e relendo, eu falei, olha, ele tem uma levada mais de resiliência, de repente, né? É uma coisa que tá ruim, mas vamos fazer ficar bom. Tanto que, assim, enfeitando a quarentena. Esse enfeitando pode ser de enfeites dos adornos que eu estou dançando aqui, né? E pode ser de enfeitar, de vamos tornar essa de enfrentar, mais palatável, ficar menos mal, ficar o que bonito, está aí, né? É verdade. Então, eu achei legal isso, né? De termos pontos de vista diferentes porque somos diferentes, né? Porque temos experiências e vivências diferentes, então isso reflete. Histórias diferentes, é isso mesmo. Eu gosto, nessas horas, eu gosto muito do Spinoza, um filósofo do século XVII, lá dos Países Baixos, né? Ele fala na ética, uma parte da ética, a parte 3 da ética, e só para relembrar, a ética diz essencialmente respeito às relações humanas, né? Ele fala dos afetos. Então, ele diz o seguinte, que os afetos, como o amor romântico, não só esse, mas o desejo sexual, generosidade, cuidado, atenção, solidariedade, ele chama de paixões alegres. E ele diz que as paixões alegres, elas aumentam a nossa potência de ser e de agir no mundo, né? Ao passo que as paixões tristes, como ele dá como exemplo o medo, insegurança, solidão, preguiça, essas não, essas deixam a gente para baixo. Elas diminuem nossa potência de ser e de agir no mundo. Então, muito do que a gente falou e muito do que aconteceu, né, durante todo esse tempo que a gente fez tango online com a Margarete, foi isso, quer dizer, acho que foram despertadas as paixões alegres e elas aumentam a nossa potência, quer dizer, nós nos tornamos muito mais fortes. Nossa, né? que adorei isso, Esther, que delícia. Não, o Spinoza é o queridinho de muitos filósofos, não é à toa, mas ele, a parte da ética dele é fantástica. É fantástico, adorei. Nossa, que bacana, que bacana. Que, olha, que a nossa experiência, né? Que a nossa experiência online da própria aula e a poesia de vocês, tudo que a gente contou aqui, né? Leve as pessoas mais esperança também, né?
Se você ainda não encontrou um caminho para ter essas sensações que te levam para cima, né? Procura, não precisa ser a dança, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser começar a escrever uma poesia, por exemplo, pode ser tocar um instrumento, pode ser, não sei, pintar, pode ser qualquer coisa, mas não deixa, o clima está muito pesado, né? E se a gente começar a entrar só nesse clima pesado, a gente não vai conseguir resistir, porque ainda tem um longo caminho pela frente, né? Mas a Esther tem mais surpresas para a gente aí, né? Antes da gente terminar. Carla, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só quero dizer isso que realmente, né? A gente não pode, sei lá, pensar em 2020 como um ano, perdido, foi horroroso. Está sendo, mas ele foi diferente, né? Vamos mudar o olhar. Ele foi diferente e cabe a nós fazê-lo ficar melhor, assim, né? E foi uma grata surpresa, assim, no finalzinho daqui já do ano, de repente eu participar de uma live aqui com a minha professora querida, né? Então, assim, realmente foi um ano que para mim não está perdido, para mim foi sensacional, assim, por conta dessas não coisas, foi das um ano aulas, da perdido. live. Foi um ano diferente, definitivamente. Quando tudo isso passar e a gente estiver mais tranquilo no presencial, a gente vai lembrar das coisas maravilhosas que a gente passou, de toda essa superação que a gente teve que, né, ter essa resiliência, essa poesia também que a gente tem que ter no dia a dia, né, para tudo ficar mais leve, né? Sim. Então, com certeza foi um ano diferente. Eu aprendi muita coisa, gente. Nossa, acho que eu aprendi em menos de um ano, né? Aprendi em 9 meses aí. Nossa, coisa de 5 anos, de tão intenso que tudo aconteceu, assim, né? Sim, foi intenso. Foi intenso. Foi bem intenso. E aí vou passar a palavra para a Esther, que eu sei que ela tem uma surpresa aí para o nosso final de live, para coroar a cereja do bolo. Então, antes da surpresa, eu queria agradecer muito a Margarete por esse convite, agradecer a Carla por essa companhia. E foi a minha primeira live. A primeira a gente nunca esquece. A minha também! Eu estava assim um pouco ansiosa, um pouco temerosa, mas sabia que estaria entre amigos bom, enfim, é isso. Aí eu escolhi uma das minhas poesias para ler, porque eu acho que ela tem tudo a ver com a dança e com isso tudo que a gente viveu e pôde comentar hoje, refletir sobre coisas que talvez a gente não tivesse tão presente. Eu tenho certeza que muitas outras participantes do grupo também tiveram as reflexões, as suas experiências, talvez só não tenham colocado no papel, né? Mas que tiveram, certamente. E a gente vai ter a possibilidade, porque todas estão convidadas, a gente vai fazer umas lives aí para que todo mundo possa falar sobre as experiências. Possa falar, perfeito. Então, eu vou ler essa poesia. Sou meio travessura, meio melancolia. Sou meio presente, meio nostalgia. Sou meio verdade, meio fantasia. Sou meio ciência, meio magia. Sou meio certeza, meio covardia. Sou meio distraída, meio valentia. Sou meio prosa, meio poesia. Inteira mesmo, só quando danço. Essa poesia cabe muito em mim, gente. E aí vocês veem essas coisas daí, essa dá para ver bem a questão da sonoridade, né? das coisas que rimam, que dão um ritmo e um som. Enfim, às vezes a gente acerta. Legal ter essa live com essas explicações, porque a gente consegue entender, analisar melhor a poesia, né? Além de dizer, achei bonito, gostei, né? É como conhecer um pouco da técnica para você poder realmente avaliar, né? Avaliar, olha, bacana, olha como é que ela jogou com as palavras. Então, foi uma live muito instrutiva também, com uma professora desse calibre, 2 professoras aqui, né, praticamente. Então, a galera da escrita realmente tem... bom, enfim, não vou falar muito, não vou entrar numa...
eu ia entrar aqui numa... Não vou falar da educação do Brasil, senão a gente vai terminar a live Sim, chorando. não, chorando. Mas, né, vamos lembrar dos professores, né? Enfim, só fica o recado, aí fica a dica, né? Fica a dica, vamos valorizar, né, os professores, vamos vacinar os professores para que eles possam dar as aulas para os alunos, né? Enfim, a gente tem que pensar muito na educação, né? Porque sem a educação vai ser difícil. E essa história de que a gente está meio tudo, a gente está meio, né? Foi perfeito, porque estamos meio, né? Enquanto a gente não estiver no presencial lá, vai estar faltando alguma coisa. Tem muita gente que já está no presencial. Gente, eu peço para vocês, cuidado. A gente não quer perder nenhum amigo, tá bom? Cuidado, a pandemia está piorando, vamos tomar cuidado. Segura mais um pouquinho, a gente já segurou tudo isso, não é? Agora, no final, na reta final, vamos tomar cuidado e vai dar tudo certo. Então, por isso, vou fazer também uma propaganda. Fala. É como o alpinismo, né? O alpinista, o momento mais perigoso é quando ele já está quase chegando lá em cima. Que ele, assim, sente, já cheguei, e crau, aí às vezes o rabo os da acidentes raposa. acontecem ali. Exatamente. Então, justamente, a gente relaxa, né? Porque a gente acha que já foi e não foi, né? Então, vamos com calma, a gente vai continuar no online aí, pelo menos até o final de fevereiro. E já vou fazer propaganda do meu curso que eu vou dar, que para ser inteiro, eu criei um curso que já é muito antigo meu, eu revisitei esse curso que chama Tango Solo, que eu contei ontem para os meus alunos, era surpresa, estou contando pela primeira vez aqui no Facebook. Então, é um tango que é para você dançar sozinho, porque bem ou mal, quando a gente está pensando em tango, a gente pensa no casal, porque o tango é uma dança de casal, não é? Então, a gente sempre está pensando, a parte do condutor, a parte da pessoa que está sendo conduzida. Então, fica meio, né? Por isso que eu também gostei dessa poesia no final, fica metade, né? Estou fazendo essa metade agora, o que foi muito bom, porque a gente fez trocas, a gente fez inversões de papéis, né? E aí vocês também conseguiram enxergar o todo, né? Porque no tango, o todo são os dois juntos, né? Então, quando a gente trabalhou um lado, depois trabalhou o outro lado, então a gente conseguiu ter uma visão melhor do todo, apesar de estar separado. Mas a minha nova proposta é uma proposta mais dançante, para a gente voltar a ter essa sensação do baile, para a gente transpirar de tanto dançar, o que a gente sentiu um pouco na aula de técnica feminina com os adornos, porque a gente dançava, fazia as nossas improvisações com os enfeites, mas agora a gente vai muito mais além do que isso. A gente vai poder dançar tangos, outros ritmos, outras músicas que fazem parte da minha história, músicas que eu amo, que eu estou selecionando para vocês. Então, assim, a base é o tango como movimento, né? Então, a estrutura de movimentação. Eu também vou usar outras técnicas corporais que eu também... É como se fosse um resumo da minha vida, tá? Então, assim, a gente vai poder dançar movimentos de tango e uma música que não é tango. A gente vai poder fazer ao contrário também. Usar uma música de tango e dançar com movimentos que não são tango, né? Então, assim, o tango é uma inspiração, é a minha inspiração principal, mas é um curso que não é tango, é tango solo, é diferente. Então, depois vocês vão ver aí, vou começar a colocar vários vídeos, a gente vai contando para vocês como que vai ter experiência online. Então, a gente vai continuar nesse online e quero pedir muito para vocês, assim, quem ainda não experimentou, abre seu coração, porque olha tudo que a gente contou aqui que fez bem, né? E tudo que a gente ainda vai contar nas próximas lives para vocês, né? Eu vou ler um pouquinho aqui, porque tem muita gente escrevendo. Tá muito legal aqui, gente. Pena que vocês não têm Facebook. A Cristiane, não temos a Cristiane, o Dilof, a Cristiane. Até, eu nem sei quem é essa Cristiane. A Cris! A Cris Dilof escreveu aqui, não temos o abraço agora, mas temos uns aos outros, temos o encontro, isso é valioso, é muito valioso, exatamente. Ai, a Michelle falou, Esther, eu tenho que declamar de novo, eu perdi.
porque ela entrou, você já tinha declamado, mas assim, a gente tem surpresas, não vai acabar por aqui, isso aqui não. Bom, Michele está mandando parabéns, que mulheres especiais, a Beatriz Messina, a Ivonete Moraes, a vida é cheia de possibilidades, importante é amar tudo que se faz e seguir sempre otimista. Muito bom. Enfim, tem um monte. Meninas, obrigada. O tango que nos abre novas possibilidades, a Graziella. Vocês mandaram muito bem. Olha aqui, vi muitas lives. Parabéns, a Ivonete. Ai, essa aqui é só a primeira dessas duas. Pensei que o final fosse... o Júlio, Dali, maravilha. Pensei que o final fosse Eu Sou o Tango. O Júlio é uma figura mesmo. Gente, todo mundo está adorando aqui. Bom, enfim. A Bia falou que eu sou demais. Obrigada. Espero esse curso ansiosamente. Bom, sempre, a Bernadette, sempre estou com novidades, é verdade. Eu sou uma pessoa que tenho muitas ideias, gente. E aí, quando eu tenho ideia nova, eu não consigo dormir. Eu acordo de madrugada. E sim. sabe, eu fico completamente... eu fico muito animada. Eu estava super animada por essa primeira live. Agradeço demais vocês terem aceitado. Agradeço demais esse presente que vocês me deram dessa poesia. Elas gravaram, meninas, a poesia. Eu coloquei legenda. E junto a gente vai compartilhar o próprio texto. E vou pedir para a Esther também me passar o texto dessa última poesia. Vou compartilhar também junto ali no vídeo, porque eu acho que a gente tem que guardar isso como uma recordação desse ano difícil, mas que não está perdido, né, Carla? É um ano diferente, só isso, né? E com muita esperança para 2021, não importa quando a gente for para o presencial, mas importa que quando a gente chegue no presencial, a gente esteja inteira, como a Esther falou aí na última poesia, né? Importante se cuidar para você estar inteiro e não aos pedaços no final de tudo isso, né? E se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui, esse grupo de pessoas maravilhosas que se juntou aí. E, enfim, tem um monte de gente escrevendo mais aqui, mas a gente vai terminar. Vocês querem falar mais alguma coisa para finalizar? Agradecer, né? Agradecer. Você, Esther, todo mundo que está prestigiando a gente. Todo que está prestigiando a gente, exato. E vocês. Obrigada, gente. Obrigada por todos, tá? Por todos estarem aqui até agora. Tem 25 pessoas assistindo a gente. Já teve muita... vai passando, né? As pessoas às vezes assistem um pedaço, saem, voltam. Agora, nesse momento, tem 25, pelo que eu estou vendo aqui. Isso é uma boa audiência. E o vídeo vai ficar aí, para quem não conseguiu ver inteiro, pode ver quantas vezes quiser. E eu também vou colocar no YouTube, tá bom? Amanhã acho que já vai estar no YouTube. Muito obrigada, Feliz Natal para vocês, para todo mundo que está assistindo a gente. Um 2021 cheio de esperança, que é o que a gente mais precisa. Saúde e esperança. E vai dar tudo certo no final. Com certeza, vai sim, vai sim. Tchau, gente. Obrigada.